As antigas pirâmides do Egito têm sido o tema do fascínio da humanidade por séculos. Estas estruturas históricas de alvenaria estão espalhadas pela paisagem egípcia e são a prova viva de que a antiga civilização egípcia era muito mais avançada do que arqueólogos e historiadores pensavam anteriormente. No passado, houve muitas especulações e teorias a respeito de como estas pirâmides surgiram. Algumas delas eram simples, tendo uma abordagem lógica de que os trabalhadores construíram as pirâmides que foram projetadas por alguns arquitetos incrivelmente talentosos. Entretanto, há também algumas pessoas que pensam fora da caixa. Algumas delas até propuseram que estas pirâmides, especialmente a de Gizé, foram construídas por seres extraterrestres. E acredite ou não, o incrivelmente famoso bilionário tecnológico Elon Musk está entre as pessoas que acreditam na teoria de extraterrestres. De acordo com fontes, pelo menos 118 pirâmides egípcias foram identificadas até agora. Dessas, cerca de 80 foram construídas dentro do reino de Kush, que agora está localizado no país moderno do Sudão. As localizadas nos tempos modernos, o Egito foi construído principalmente como túmulos para os faraós e seus consortes durante os períodos do Velho e Médio Reino. As primeiras pirâmides conhecidas no Egito foram descobertas em Saqqara, noroeste de Mênfis. Mas as pirâmides mais fascinantes e populares ao redor do globo são encontradas no complexo de pirâmides de Gizé. Este magnífico complexo de pirâmides também é chamado de Necrópole de Gizé. É o local no Planalto de Gizé, no Cairo, Egito, que inclui a Grande Pirâmide de Gizé, a Pirâmide de Khafre e a Pirâmide de Menkaure e seus complexos de pirâmides associados. O lugar também contém a Grande Esfinge de Gizé. Todas estas estruturas foram construídas entre 2600 e 2500 a.C., uma das maiores estruturas da Terra. A Grande Esfinge tem 66 pés de altura e 240 pés de comprimento. Embora a história e as origens da enorme construção ainda estejam em dúvida, ele é um dos restos mais conhecidos dos antigos egípcios. Mas há muito sobre esta estrutura gigantesca que permanece um mistério. Estudiosos e historiadores permanecem em desacordo sobre quem teve a Esfinge de Gizé esculpida e quando ela foi criada. Mas todos concordam que ela é uma das obras mais impressionantes e continua sendo uma das maiores esculturas do mundo. Muitas teorias têm sido apresentadas na tentativa de responder a estas perguntas, mas poucos chegam perto de responder a estas perguntas que levam ao enigma da Esfinge. Arqueólogos estimaram que, se um trabalhador esculpiu um pé cúbico de pedra em uma semana, então a Esfinge foi completada por 100 pessoas em 3 anos a este ritmo, usando martelos de pedra e cinzéis de cobre. As evidências arqueológicas sugerem que a Grande Esfinge foi criada por volta de 2500 a.C. para o faraó Khafre, o construtor da segunda pirâmide em Gizé. A Esfinge é um monólito esculpido na base do Planalto, que também serviu de pedreira para as pirâmides e outros monumentos na área. A Grande Esfinge está entre as maiores esculturas do mundo e apresenta um corpo de leão e uma cabeça humana enfeitada com um toucado real. A estátua foi esculpida a partir de um único pedaço de calcário e os resíduos de pigmento sugerem que toda a Grande Esfinge foi pintada. A Esfinge de Gizé é creditada a Khafre, porque a face da estátua se assemelha ao seu rosto. Algumas teorias sugerem que Khafre pretendia criar uma pirâmide e não uma estátua, mas optou por uma estátua quando a grande massa de rocha foi considerada imprópria para a construção de um complexo de pirâmide. Tudo considerado, parece que Khafre merece o crédito pela construção da Esfinge, que é a estátua mais magnífica do mundo. Entretanto, devemos sempre ter em mente que não há uma única inscrição contemporânea que conecte a Esfinge com Khafre. Então, a menos que alguma evidência sólida possa aparecer, não podemos dizer com certeza quem é o responsável pela criação da colossal estrutura. Muitos pesquisadores acreditam que existe uma câmara secreta sob a estátua e os túneis subterrâneos, e eles têm provado que estão certos. Em 1998, Zane Hawass, diretor-chefe do Conselho Supremo de Antiguidades, empreendeu escavações sob o corpo principal da Esfinge em Gizé e redescobriu túneis de acesso a várias cavernas grandes, aparentemente naturais, diretamente sob a Esfinge. Havia evidências de escavações antigas anteriores. Há uma série de passagens, buracos, túneis e câmaras conhecidas dentro da Esfinge de Gizé. Algumas são de origem conhecida, mas outras não são. Há um buraco na parte de trás da Esfinge, cerca de 4 pés atrás da cabeça. Ele foi feito por Howard Wise na década de 1840 e foi apelidado de Buraco do Peixe depois do seu engenheiro. Buscando câmaras, Wise fez um furo de 27 pés de profundidade, mas a haste de perfuração ficou presa. Ele tentou usar pólvora para remover a haste, mas desistiu para não causar mais danos à Esfinge. A cavidade criada por Wise foi limpa em 1978 por Zane Hawass, e dentro dela ele encontrou uma parte do toucado da Esfinge.
A estela dos sonhos, também chamada de estela esfinge, é uma estela epigráfica erguida entre as patas dianteiras da grande esfinge de Gizé pelo antigo faraó egípcio Thutmose IV durante a 18ª dinastia. Thutmose IV o colocou para imortalizar um acordo que ele fez com a estátua colossal quando ele era um jovem príncipe, mas não o príncipe herdeiro. O antigo planalto de Giza era um playground para o jovem Thutmose, que veio para caçar leões, corridas de carroça e tiros ao alvo. Por volta do meio-dia, Thutmose buscava refúgio do brilho ao sol, tirando uma soneca no abraço sombrio da grande esfinge. Enquanto ele dormia, a esfinge apareceu a Thutmose em um sonho e fez um acordo que o jovem real ambicioso não podia recusar. Embora ele não fosse o próximo na fila, a esfinge prometeu a Thutmose o trono se ele libertasse a grande estátua da areia do deserto. Naquela época, a esfinge estava enterrada na areia e era visível apenas do pescoço. E, de acordo com os escritos, a estátua disse a Thutmose que ele se tornaria o faraó se ele descobrisse a estátua inteira. Nós não sabemos o que aconteceu com o irmão mais velho de Thutmose, mas só podemos supor que o príncipe cumpriu sua parte de acordo, porque, no devido tempo, tornou-se o rei Thutmose IV. Tem havido muitas teorias a respeito da cabeça gigante da esfinge. De acordo com uma teoria, a cabeça da esfinge não representa um rosto humano, mas um leão, porque, para os primeiros egípcios, o leão era um símbolo de poder muito mais potente do que o rosto humano. Seja devido à erosão do calcário mole ou por razões políticas, os defensores da teoria da cabeça do leão argumentam que a grande esfinge foi remodelada para ter a face do homem, possivelmente de um faraó, um ato que reduziu significativamente o tamanho total de sua cabeça. Ainda outra teoria, um pouco menos apoiada, mas muito mais interessante, sustenta que a cabeça da grande esfinge era de fato originalmente a de um animal, mas não a de um leão. Ela era originalmente um cão e representava o deus egípcio dos mortos, Anubis. Há muitas evidências circunstanciais para apoiar esta teoria. Primeiro, Anubis é o deus dos mortos e acredita-se que protege o falecido e evita que os indignos atravessem o rio Nilo até o submundo, como o papel desempenhado pelo cão de guarda Cerberus, na mitologia grega. Além disso, seguindo o livro dos mortos, uma estátua de Anubis foi usada em rituais para fazer com o falecido, especificamente a lavagem das partes do corpo do falecido que haviam sido colocadas nos 4 potes Canopic. Isto também poderia explicar por que o recinto da esfinge poderia ter sido um fosso cheio de água para a lavagem ritual do corpo do faraó. Igualmente, vendo que Anubis era o deus do embalsamento, pode-se discutir se um embalsamento de um ou vários faraós, portanto, ocorreu no chamado Templo da Esfinge. A imagem mais conhecida de Anubis é a estátua de Anubis, encontrada dentro da tumba do rei Tutankhamon, que o mostra como um cão agachado. Se a cabeça da estátua era originalmente a de um chacal de orelhas pontiagudas, como Anubis é frequentemente retratado, então ela suporta a noção de que a erosão eventualmente arruinou suas orelhas e talvez seu focinho. Os faraós então procuraram restaurar a estátua e a remodelaram para ter a cabeça de um homem, transformando-a na figura mítica popular, a Esfinge. A lenda diz que há um labirinto abaixo das patas da esfinge que leva ao Hall of Records, envolto em mistério, onde todo o conhecimento essencial de alquimia, astronomia, matemática, magia e medicina é armazenado, e os pesquisadores têm tentado encontrá-lo. As câmaras funerárias na pirâmide de Teti, em Saqqara, testemunharam o fato de que os faraós receberam conhecimento para levar com eles. Mensagens hieroglíficas criptografadas contam sobre a ascensão do rei ao céu e seu domínio no próximo mundo. Feitiços mágicos sobre os minérios que darão nova vida ao faraó estão aqui consagrados. Na era moderna, a busca pela sala de registros começou na esteira das profecias do curandeiro de fé americano Edgar Cayce. Ele entrou em transe e falou em um salão de registros onde a sabedoria das antigas civilizações era mantida. Na época, ele pensou que era o sumo sacerdote renascido da Atlântida. Ele afirmou que a sala podia ser acessada através de uma porta na pata dianteira direita da esfinge. Até hoje, as pessoas têm tentado provar a verdade desta epifania espiritual. Múltiplas expedições foram lançadas na tentativa de mapear o layout preciso do Hall of Records. Faz mais de 30 anos desde que uma equipe de cientistas americanos levou uma furadeira gigante para a esfinge. Um furo de 7 metros de profundidade foi perfurado na pata da pedra. Embora eles tenham a aprovação dos mais altos níveis do governo, estas provas continuam a provocar um debate acalorado. Eles quase destruíram o monumento. Eles não se depararam com o túnel previsto. A autoridade egípcia responsável pelos monumentos antigos proibiu qualquer outra detonação ou perfuração. Para aqueles que continuam a defender a verdade da teoria de Cayce, esta é uma conspiração por parte do estabelecimento arqueológico. Uma coisa é certa: mito ou realidade, a esfinge continua sendo um quebra-cabeças de pedra. Várias histórias foram criadas e espalhadas, pretendendo revelar quem quebrou o nariz da esfinge. A estrela dessas histórias é Napoleão Bonaparte.
Acredita-se que o nariz da esfinge foi quebrado durante uma das batalhas militares francesas, perto de Gizeh, durante a campanha francesa no Egito em 1798. No entanto, um desenho da esfinge de meados do século XVIII, do capitão naval dinamarquês e explorador Frederick Louis Norden, retrata a estátua sem nariz. Uma vez que isto é anterior ao exército de Napoleão, ele refuta o conto popular. Outra previsão, de acordo com o historiador árabe egípcio Al-Makrizi, do século XV, foi que o nariz foi realmente destruído por um muçulmano sufi chamado Muhammad Salim Nadar. Em 1378, da Era Comum, os camponeses egípcios fizeram oferendas à grande esfinge na esperança de controlar o ciclo das cheias, o que resultaria em uma colheita bem-sucedida. Indignado com esta gritante demonstração de devoção, Sain al-Dar destruiu o nariz e foi mais tarde executado por vandalismo. O mesmo historiador também disse que o povo local acreditava que o monumento da areia que cobria o planalto de Gizé era uma vingança celestial pelo ato de desfalque. Alguns mais tarde acreditavam que a Cruzada de Alexandria, de 1365, era uma punição pelo nariz ter sido quebrado. Apesar das conjecturas em torno do nariz da esfinge, um fato é certo. O arqueólogo Mark Lanner realizou um estudo arqueológico sobre a esfinge e concluiu que seu nariz foi intencionalmente quebrado com instrumentos em algum momento entre os séculos 3 e 10 depois de Cristo. Mas o que é mais interessante sobre a esfinge é que o nariz não é a única parte que falta na estátua gigante. Pensa-se que uma barba faraônica cerimonial foi anexada à esfinge algum tempo depois que ela foi originalmente construída. Pensa-se que ela foi acrescentada mais tarde, porque não danificou a infraestrutura central da esfinge quando ela caiu. Há também vários buracos na esfinge, inclusive no topo da sua cabeça, e muitas estelas do Novo Reino retratam a esfinge usando uma coroa. Como resultado, tem sido teorizado que o buraco poderia ter sido seu ponto de ancoragem. Mas no final, estas são apenas teorias, sem uma explicação sólida. A esfinge está localizada no Planalto de Giza, na margem oeste do rio Nilo, a cerca de meia hora de carro a oeste do Cairo. É a maior estátua sobrevivente do mundo antigo. Durante anos, os governantes egípcios adoraram esta misteriosa esfinge como uma forma poderosa do Deus Sol. Ela nem sempre teve essa cor bronzeada e magnífica que tem hoje. Na verdade, acredita-se que, em tempos passados, a grande esfinge teria sido pintada de um paladar primário em quadrinhos vermelho, azul e amarelo. O rosto provavelmente era vermelho e bem avermelhado, e o cocar era muito provavelmente amarelo canário. A tinta vermelha residual em uma das orelhas da esfinge ainda pode ser vista na estátua. Durante os últimos 4.500 anos, o clima e a erosão causaram danos à grande esfinge. É realmente incrível que tanto dela nos resta para ver. A esfinge original teria ficado muito diferente. Os arqueólogos pensam que o rosto e o corpo eram pintados de vermelho, a barba era azul e grande parte do toucado era amarelo. Infelizmente, a forma e as cores originais da esfinge não podem ser vistas hoje, mas existiram no passado. Enquanto muito debate é feito sobre se a esfinge tem a cabeça de um cachorro, um humano ou um leão, uma coisa é certa, ela é baseada em uma criatura mitológica. Uma esfinge é uma criatura mitológica com o corpo de um leão e a cabeça de um humano, proeminente na mitologia egípcia, asiática e grega. No Egito, a esfinge foi frequentemente representada como um macho com um faraó. Ao contrário da esfinge egípcia antiga, a esfinge asiática e grega tem asas de águia e é geralmente feminina. Os antigos egípcios nunca se referiram à estátua como a Grande Esfinge. Textos de cerca de 1400 a.C. referem-se a ela como uma estátua de Kepi. Por anos depois disso, a Grande Esfinge permaneceu enterrada sob a areia. Mais tarde, Tutmose IV inconscientemente adormeceu em cima dela e sonhou que um deus chamado Oren-Akhet Khepri Reatum lhe disse para libertar a esfinge debaixo da areia, e ele se tornaria o governante. Durante a 18ª dinastia foi chamado de Horus do Horizonte e Horus da Necrópole, o deus do sol que está acima do horizonte. Em tempos posteriores, muitas imagens da esfinge foram esculpidas em tamanhos menores, com as faces dos monarcas. Durante anos, os egiptólogos e arqueólogos pensaram que a grande esfinge de Gizé tinha cerca de 4.500 anos de idade, datando de cerca de 2.500 a.C. Entretanto, alguns estudos recentes sugeriram que a esfinge foi construída há tanto tempo quanto 7.000 anos antes de Cristo. A teoria relativamente nova é baseada no que se pensa ser a precipitação induzida pela meteorologia nas áreas superiores da esfinge. Arqueólogos que apoiam essa visão afirmam que a última vez que houve uma precipitação suficiente na região para causar esse padrão de erosão pluviométrica no calcário foi há cerca de 9.000 anos atrás, 7.000 anos atrás antes de Cristo. Os egiptólogos mais tradicionais rejeitam este ponto de vista por várias razões. Primeiro, uma esfinge construída antes de 7.000 a.C. perturbaria nossa compreensão da civilização antiga, pois não há evidências de uma civilização egípcia tão antiga. Além disso, a nova teoria foca apenas em um tipo específico de erosão e ignora outras evidências que suportariam uma idade de 4.500 anos.
Entre elas, a esfinge é uma estrutura que sofre rápida erosão, parecendo mais antiga do que é. A drenagem de águas subterrâneas ou inundação do Nilo poderia ter produzido o padrão de erosão, e acredita-se que a esfinge se assemelha a Khafre, o faraó que construiu uma das pirâmides vizinhas de Gizé. Ele viveu de 2603 a 2578 a.C. Embora seja emocionante contemplar a existência de uma civilização desconhecida que precede os antigos egípcios, a maioria dos arqueólogos e geólogos ainda favorecem a visão tradicional de que a esfinge tem cerca de 4.500 anos de idade. Quando os árabes chegaram ao Egito, eles mudaram o idioma e o nome tornou-se Abul-Hol, que significa em inglês esfinge. O nome da esfinge passou por muitas mudanças. Agora, ela é simplesmente chamada de esfinge egípcia.